Hola, muchachas, muchachos, ¿cómo ustedes están? Espero encontrarlos todos bien tras un retorno, ¿no? De las vacaciones, pero estoy muy feliz de retornar y retornaremos en la unidad 15 de nuestra apostila en las páginas 30 y 32. Espero que todos estén muy bien y con salud, ¿sí? Bien, muchachos y muchachas, ¿qué estudiaremos hoy? Vamos a hablar sobre el prejuicio y con relación a la gramática, vamos a ver la tilde diacrítica. ¿Qué seria isso, não? Então, empezamos. Bom, gente, eu quis trazer aqui para vocês no português e espanhol, certo? Vocês já sabem que eu sempre gosto de trazer aí análise na gramática, quando nós vamos ver essas palavras também, trazer o exemplo no português para ficar mais claro para nós, certo? Então, qual a diferença entre prejuízo e perjuízo? Bom, gente, preconceito em espanhol é prejuízo e prejuízo em espanhol é perjuízo, que seria o prejuízo no sentido de dano, sim? Então, muito atenção para não confundir preconceito, prejuízo e prejuízo no sentido de dano, perjuízo, sim? Hashtag fica a dica aí, viu? Anotem isso porque é muito importante. Ou tirem um print, tire uma foto aí da tela do computador, do celular, tá ok? E eu trouxe aqui, lembrando que as nossas principais fontes de consulta não é o Google, tá bom? Não é o oráculo Google, porque lá é para receita de bolo e olhe lá, porque a receita ainda pode dar errado. Então, quando vocês vão pesquisar algo sobre a gramática, sobre o vocabulário de uma outra língua, de um outro idioma, nós temos que ter sites confiáveis. Eu já passei para vocês, já comentamos sobre La RAE, que é a Real Academia Espanhola, sim, que é um site de muita confiança, que vocês podem buscar aqui as palavras, certo? O significado. Por exemplo, coloquei aqui para vocês verem a palavra prejuízo. E ele nos dá a definição. Acción y efecto de prejuzgar. Opinión previa y tenaz. Por lo general, desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Ou seja, é aquele preconceito de alguma coisa. Eu tenho uma pré-ideia, um preconceito sem conhecer algo ou alguém, certo? E lá na apostila, na unidade 15, já começamos com esse história em quadrinho da Mafalda, que nos diz assim: yo prejuicios, inventos tuyos, perdón. Cuando dije algo yo contra estos cochinos negros, ¿Cuándo va a haber? De quando, Eu hice... Gente, eu trouxe essa história para vocês verem o melhor, certo? Porque aqui tá um pouquinho embaçado. Então, trouxe ela maior aqui. Essa história, gente, em quadrinho da Mafalda, tá trazendo a questão del prejuízo, sim? Do preconceito. Porque nos dizem, essa amiga da Mafalda diz, e quando eu disse algo contra esses cotinos negros? Porque se a gente olhar aqui, ó, vocês podem até virar a tela do celular ou computador, a Mafalda, ela estava com alguma revista lendo sobre negros, certo? Pelo que nós podemos identificar aqui pela foto. E essa amiga dela chega e fala algo sobre essa revista. E cotinos, gente, na Argentina, Paraguai, eles usam também para referir ao animal porco. Além da palavra porco em espanhol, cerdo, eles usam também, na Argentina, é muito comum usarem cochino.
Então, ela fala sobre os cochinos negros, sobre os negros, ela se refere aos negros como porco, sim? Então, olha que forma desrespeitosa, que forma de um prejuízo, não é verdade? Jamais devemos ser assim. Llegamos así a la parte de la gramática de nuestra clase. ¿Y qué veremos hoy? La tilde diacrítica. Entonces, ¿qué es la tilde diacrítica? Es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y apresentan diferente pronunciación. Resumindo, gente, o que é então la tilde? Como eu já brinquei com vocês, eu já trouxe o exemplo na aula, já no começo do ano. Temos lá, vocês se lembram da tia Matilde, Clotilde, sim? Então, o final aqui do nome da tia Matilde, eu pego o final, Matilde, tilde, que em espanhol é o acento agudo, certo, gente? No espanhol, esse é o único acento que nós temos. Nós não temos aquele acento que lembra casinha, certo? Que é o acento circunflexo. Nós não temos esse acento no espanhol. Somente la tilde, que no português seria o acento agudo, certo? Então, como que no português, gente, nós também temos essa regra do acento diacrítico, tá bom? Essa mesma regrinha também temos. Por exemplo, trouxe aqui o exemplo para vocês. Ele sempre anda por aqui. Esse por é a preposição, ou seja, ela está ligando, fazendo a ligação entre sempre anda por onde? Por aqui, certo? Ele faz uma ponte, é a preposição. Agora, observem a segunda frase. Precisamos pôr as coisas em ordem. Esse pôr com acento circunflexo, certo? Ele é um verbo, nós precisamos colocar, pôr as coisas em ordem. Já na primeira frase, ele serve como preposição, ok? No espanhol, a mesma coisa. Trouxe uma tabelinha aqui para ficar mais claro para vocês. Esse acento diacrítico, nós sempre veremos nos monossílabos. O que seriam, então, monossílabos? São as palavras que têm somente uma sílaba. Mono, uma sílaba, certo? Por exemplo, ele, que seria em português o artigo o. Veja um exemplo aqui na frase ao lado. El libro está sobre la mesa. O livro está sobre a mesa. Agora, olhem a diferença do ele com o acento. Ele é um buen hijo. Ele é um bom filho. Então, aqui nessa segunda frase, ele deixa de ser um artigo, o, e ele passa a ser um pronome sujeito. Observaram? No segundo exemplo, tu, sem acento, e tu, com acento. Vamos para a frase. Aquella es tu madre. Aquela é tua mãe. Tu eres muy simpático. Tu és muito simpático. Então, tu com acento é o pronome também sujeito e o tu sem acento é o pronome possessivo, certo? Então, observem como o acento ele faz toda a diferença, certo? E nós temos aqui outros exemplos também, mas nós vamos explicar, trouxe também uma outra tabela para ficar mais claro, certo? Essa questão. Aqui temos, há casos en los que la tilde se usa para diferenciar categorías morfológicas de una misma palavra. Por exemplo, gente, solo, com acento, com la tilde, significa solamente, ou no português, somente, que é um advérbio. Agora, observem, solo, sem o acento, ou sem la tilde, significa
é sem companhia. Eu estou sozinho, que é o adjetivo. Então, olha como uma simples acentuação pode mudar totalmente o sentido de uma frase, de uma interpretação até de um texto, tá? Por isso que é importante vocês anotarem essas dicas no caderno, porque isso ajuda muito em uma interpretação textual, por exemplo. Tá? Nós vamos fazer um exercício hoje na aula de frases soltas. Porém, vocês saberem essa diferença de quando eu uso o acento e quando não, para diferenciar essas categorias morfológicas, por exemplo, o que seriam essas categorias morfológicas? É saber se aquela palavra ela é um advérbio, um adjetivo, um pronome, um verbo. Então, isso são as categorias morfológicas, certo? Continuando então, essa tabela é muito importante vocês anotarem ou até tirarem um print aí, aqueles que estão no celular, porque ela traz, por exemplo, com acento e sem acento, o que significa. Por exemplo, nós temos aqui de preposição, dulce de chocolate. Agora, de com acento, ele fica um verbo. No dê importância a isso. Não dê importância a isso, certo? Segundo exemplo, el artículo, voy a leer el periódico. E o segundo tem acento, que a classificação dele, aqui com esse nome, a categoria morfológica dele é um pronome. Esto es para ele, certo? E assim vocês sucessivamente, vocês podem ir lendo e fazendo essa, com acento é uma coisa e sem acento ela tem outro significado, certo? Então, vamos a practicar todo lo que ya hablamos. Ahí tenemos esta actividad. Les recuerdo que en nuestra postila tenemos más ejercicios, pero el tiempo de nuestra clase no nos permite que hagamos muchos ejercicios por ahora, ¿sí? Por eso les pido, por favor, que vayan, que busquen la postila. Si tengan en papel, ok. Si no la tienen, accedan, entren en el sitio de internet, no site da internet do cursinho, sim? E busquem lá a apostila, porque tem exemplos de texto nessa unidade 15 falando sobre o casamento gay, trabalhando essa questão do preconceito. E também tem um exercício 4 sobre esse exercício de acentuação, sobre o acento tilde, sobre a tilde, vamos a ver aqui, diacrítica, ¿ok? Entonces buscan para que tengan más informaciones, ¿ok? Entonces vamos a hacer juntos. Señala las opciones. Indique as melhores opções corretas. Então aí temos. La raqueta que traes es para mí, sem acento, ou para mí, com acento. ¿Qué les parece? B. Me acercaré a comprar el com acento ou el sem acento. Periódico. Periódico é o jornal. Então, trouxe aqui já na próxima la respuesta. La raqueta que traes es para mí, com acento, porque é o pronome possessivo. Essa raqueta, ela me pertence, certo? Letra B. Me acercaré a comprar el periódico. Então, el sem acento, ele é o artigo o. Então, eu vou me aproximar para comprar o periódico, o jornal, melhor dizendo. E ele com acento é o pronome sujeito, que seria ele, certo? Então, por isso eu vou usar o sem acento, porque é o artigo, eu me refiro ao jornal, certo? Letra C. Dijo que llegaría a la fiesta con tu, com acento ou tu
sem acento. E para me referir ao primo. Que vocês pensam aí? Porque nós já estamos chegando ao final, já vimos algumas tabelas com esses exemplos, certo? Então, temos a melhor resposta. Vamos ver no próximo slide. Então, vamos continuar aqui. No invertiré, mas com acento ou mas sem acento? Dinheiro. C com acento ou C sem acento? Que ella lo había pedido. Vamos a ver. Dijo que llegaría a la fiesta con tu primo. Tu sem acento, porque é um adjetivo possessivo, certo? O tu com acento é o tu do pronome. Eu, tu, ele, ella, sim? Então, é um adjetivo possessivo. O primo, ele tem... Você disse que chegaria com o seu primo, me entendem? Letra D. No invertiré más dinheiro. E mas com acento, porque é um advérbio, certo? E o mas sem acento seria o mesmo sentido do português, ok? Ou também podemos dizer pero. Mas nesse sentido, nessa frase, no invertiré, mas com o sentido de advérbio, dinheiro, ok? E a última é C com o acento com la tilde diacrítica, porque me refiro ao verbo ser, saber. Perdão, o verbo saber. Então, eu sei o que ela havia pedido. Por isso, o acento. Eu sabia o que ela havia pedido. Gente, esse é um tema que nós precisamos praticar nos exercícios. Então, eu aconselho vocês, como já disse anteriormente, busquem a apostila, façam o exercício 4 e também, para já irem treinando aí a questão textual, de como nós podemos usar essa regrinha que nós aprendemos hoje sobre la tilde diacrítica, como podemos usar ela em um texto. Então, acessem a apostila e façam os exercícios. Que tenham dúvidas, me procurem, estou à disposição. Tenho aí o Instagram, Instagram pessoal, Instagram do cursinho, meu e-mail, meu Facebook. Então, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Que tenham uma excelente semana de estudos e nos vemos em el próximo lunes. Vamos a hablar sobre la juventud y ya empezaremos en la gramática con el pretérito indefinido. Entonces, repasemos, ¿no?, lo que hemos estudiado hasta aquí. En nuestra clase de hoy vimos sobre la tilde y la diferenciación sobre prejuicio y perjuicio. Repasemos entonces. Preconceito em espanhol é prejuízo. E o prejuízo no sentido de dano é perjuízo. Muita atenção aqui porque é um falso amigo aí, nós temos que ficar atentos, ok? E vimos o uso de la tilde diacrítica, que permite distinguir as palavras que se escriben igual, como por ejemplo, eu tenho tu com la tilde, como vamos a ver aqui, ¿no? Yo tengo tú con la tilde y tú sin la tilde. Tú con la tilde me refiero al pronombre personal de tú y tú sin la tilde me refiero al adjetivo posesivo, que algo me pertenece, ¿ok? Entonces, con eso, muchachos, llegamos al final de nuestra clase. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo lunes. Hasta luego. Buenos estudios.